Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus. O texto de nossa meditação, nossa devocional, é a primeira carta de João, no seu capítulo 4, versículos 9 e 10, e dizem da seguinte forma: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, conta-se a história que na Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, era costume de as famílias colocarem uma estrela na janela de suas casas quando um dos seus filhos iam para a guerra. E aí, uma estrela dourada significava que aquela família tinha perdido um filho na guerra. Então, conta-se a história de que o menino caminhava com o seu pai na rua e ele ficou maravilhado com aquilo. Eles iam, olhavam uma casa para casa e aquele menino foi reparando que algumas casas tinham uma estrela. E aí ele perguntou ao pai: o que é isso? O que significa isso? Então o pai foi lá e explicou para aquele menino que as estrelas significavam que o filho tinha ido para a guerra. Então ele ia andando e ele ficava maravilhado com aquele tanto de estrelas nas casas. E ele dizia ao seu pai: pai, olha meu papai, outra estrela, né, que está na casa. Então é outra família que deu o seu filho por causa do país. Então eles andando, caminhando, passeando, chegam até um ponto em que não se há mais casas e apenas um campo, né, com a natureza bonita. E eles então se deparam com uma estrela lá no céu. E aquele menino, ao olhar aquela estrela brilhante, bonita, diz para o pai: papai, olha, uma estrela no céu. Deus então deu o seu filho também. E meus irmãos, é isso que nós lemos hoje. O verso de número 9, ele fala em como Deus manifestou o amor. E que forma que Deus manifesta o seu amor? Olha, o versículo 9 diz: Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nós vivamos por meio dele. É dessa forma que Deus manifesta o amor dele por nós, enviando o seu Filho ao mundo. E nós sabemos o que significa Deus ter enviado seu Filho ao mundo. Significa que Jesus Cristo veio a essa terra, viveu uma vida santa, reta e justa. Mas mesmo sendo santo, reto e justo, ele ainda foi condenado à morte por nossos pecados. Porém, nós sabemos que de nenhuma forma a morte segurou Jesus, porque ele ressuscitou e hoje vivo ele está. E isso então é o manifesto do amor de Deus por nós. E tudo isso para que nós vivamos por Jesus Cristo, para que nós vivamos por meio dele. É o que o texto fala. Então, Deus enviou o seu único Filho ao mundo. Isso manifesta o amor de Deus por nós, para que nós vivamos por meio de Jesus Cristo. É essa vida que temos que levar. Mas a passagem, ela também fala que Deus não só manifesta o amor, mas também que no amor de Deus consiste a seguinte forma: de que não foi nós que amamos a Deus, não fomos nós que tomamos atitude, mas de que Ele nos amou, de que Ele enviou o seu Filho, né, para morrer e ser a propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, isso significa que não foram as nossas obras,
não foram as nossas atitudes, não foi aquilo que nós fizemos, mas foi o amor de Deus por nós, e não o nosso amor nele. E isso consiste o amor de Deus, que Ele nos amou quando nós não o queríamos nada, não queríamos o amar, não queríamos nada com Deus. Éramos totalmente contra, totalmente inimigos de Deus, mas Ele resolveu, Ele quis, Ele decidiu, Ele nos amou. E aí então, por causa desse amor, deu Jesus Cristo como propiciação, como aquele que apaga, como aquele que subjuga os nossos pecados, como aquele que exclui os nossos pecados, como aquele que toma o nosso lugar da ira de Deus, que sofre a ira de Deus, as consequências do nosso pecado. E graças a Ele, somos livres. Com certeza, grande é este amor. Louvado seja Deus por tamanho amor que se manifesta e que consiste nestas duas formas. Louvado seja Deus.